Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Roque de Camargo. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do dia 25 de outubro de 2019. Nesse momento, eu convoco a primeira suplente da coligação PTB-PROS, senhora Sani Lourdes Vaz de Moura, para prestar compromisso e tomar posse tão somente na deliberação referente ao arquivamento da denúncia número 1 de 2019, que versa sobre a apuração de supostas infrações político-administrativas em face do prefeito municipal, bem como para a deliberação do projeto de decreto legislativo número 15 de 2019, que dispõe sobre a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente às contas do Poder Executivo do município de Larneval Paulista no exercício de 2017. Peço silêncio à plateia, por favor. Uma vez que o vereador José Francisco de Moura Campos, partido PTB, encontra-se impedido legalmente de deliberar sobre o assunto, tendo em vista seu grau de parentesco com o senhor prefeito. Nesse momento, eu peço que a Sani suba até o palco e, doutor José Francisco, eu peço gentilmente que o senhor ceda o lugar à sua suplente para que ela possa deliberar sobre os assuntos. Eu peço que a suplente fique em pé para a leitura do compromisso e, após isso, a senhora deverá ratificar o disposto no juramento com o braço direito levantado, dizendo: assim eu prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Assim prometo. Peço que a secretária da Câmara passe o livro de posse para que a suplente Sani assine o termo de compromisso para esse ato. Fica empossada a vereadora Sani Lourdes Vaz de Moura para o ato específico dessa sessão. Senhora Sani, a senhora tem ciência das matérias em discussão aqui hoje, do arquivamento e do parecer? Sim. Sim. Obrigado. Devido ao ato de posse nessa sessão, determina a senhora secretária que proceda a nova verificação da chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Sani Lourdes Vaz de Moura. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Passemos para a ordem do dia. Nesse primeiro momento, a senhora secretária fará a leitura do relatório preliminar da Comissão Processante número 1 de 2019, destinada a apurar supostas infrações político-administrativas em face do prefeito municipal, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, com base na denúncia número 1 de 2019, protocolada pelos munícipes Kleber Siqueira e Marcelo Augusto Barbieri, e após a leitura será colocado em votação o arquivamento ou não dessa denúncia.
Comissão processante número 1 de 2019. Denunciantes: Kleber Siqueira e Marcelo Augusto Barbieri. Denunciado: Prefeito Alcides de Moura Campos Júnior. Voto em separado. Ousamos divergir do relatório apresentado pelo vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida e apresentamos neste ato o relatório em separado. Trata-se do relatório preliminar para fins do inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. Os cidadãos Kleber Siqueira e Marcelo Augusto Barbieri ofertaram denúncia contra o senhor prefeito municipal, requerendo a cassação do mandato por crime de responsabilidade que aponta irregularidades que, em tese, caracterizam infração político-administrativa, consistente na malversão do dinheiro público e contratação de prestadores de serviço, bem como a relação à operação Prato Feito. Recebida por esta Casa de Leis, o prefeito foi cientificado e ofertou defesa alegando, em sede de preliminar: a nulidade da tentativa do afastamento prévio do prefeito; b, o cerceamento de defesa pela ausência de documentos existenciais à defesa; c, coisa julgada administrativa; d, a nulidade pela conclusão do vereador José Francisco de Moura Campos; e, a nulidade pelo impedimento dos vereadores que compuseram a CPI; f, a falta de interesse de agir com a relação à operação Prato Feito; e g, a nulidade por violação ao direito de ampla defesa. Solicitou a produção de prova oral, bem como seja realizado, ajuntada por esta comissão, dos seguintes documentos: a, denúncia, relatório final e ata da sessão de julgamento da Comissão Processante 1 de 2018. B, os procedimentos de contratação referentes às empresas Sanepar Soluções, acostadas no processo de Comissão Processante 1 de 2018. E C, a oitiva de todas as testemunhas realizadas no processo da Comissão Processante 1 de 2018. No mérito, apresentou suas justificativas para as contratações realizadas, bem como a ausência de ilícito no trato da coisa pública, requerendo na fase preliminar o arquivamento do processo e, em caso de prosseguimento, a sua improcedência. Assim, nessa oportunidade, necessário se faz que a comissão processante emita seu parecer, opinando pelo arquivamento ou prosseguimento nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201 de 67. Passaremos a discorrer pormenorizadamente sobre as razões de defesa. Da produção das provas. Requer o prefeito a colheita de prova oral e a juntada dos seguintes documentos: a, denúncia, relatório final e ata da sessão de julgamento da Comissão Processante 1 de 2018. B, os procedimentos de contratação referentes às empresas Sanepar e Soluções, acostadas no processo da Comissão Processante 1 de 2018. E C, a oitiva de todas as testemunhas realizadas no processo da Comissão Processante 1 de 2018. Deferimos a juntada dos documentos solicitados, devendo ser oficiado excelentíssimo senhor presidente, para que envie a esta comissão os documentos solicitados. Deferimos também a produção de prova oral, caso seja realizada a instrução probatória do presente processo. Da nulidade da tentativa do afastamento prévio do prefeito. Em suas razões defensivas, o prefeito alega que a nulidade do processo do seu fato de a Câmara Municipal tentar afastá-lo do cargo, haja vista a ausência da disposição legal autorizando tal desiderato. Alega ainda que, caso a lei orgânica ou o regimento autorizasse o afastamento, as disposições seriam inconstitucionais, já que o STF emitiu a súmula vinculante 46, a qual define como competência exclusiva da União as normas do processo e julgamento de crimes de responsabilidade. Não assiste razão à defesa, a que o afastamento não foi aprovado pela Câmara Municipal. Mesmo que o afastamento tivesse sido realizado, tal ato não se constituiria em nulidade, pois o afastamento não macula o trâmite do processo administrativo de cassação. Diante de tais razões, rejeito a preliminar. Do cerceamento de defesa pela ausência de documentos existenciais à defesa.
Alega o prefeito de que houve cerceamento de defesa, pois a contrafé enviada foi desencampada da ata de sessão que recebeu a denúncia, bem como todo o processo da CPI, criada pelas resoluções 1 e 2 e 5 de 2018, uma vez que a denúncia ofertada se baseia totalmente na apuração realizada em tal procedimento investigativo. A nosso ver, a juntada a tais documentos, na contrafé, se faz necessária para garantir a tal ciência de fatos tratados na denúncia. O inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67 determina que a notificação será realizada com a remessa de cópia de denúncia e documentos que a instruem. Assim, diante da análise da letra fria da lei, não houve anulidade pelo cerceamento de defesa. Todavia, a análise da preliminar não pode ser realizada estritamente pelo sistema positivista, devendo necessariamente ser apreciado com base na hermenêutica das normas aplicadas ao caso. Portanto, o nosso ver, se faz necessário que a contrafé esteja acompanhada da ata que recebeu a denúncia, para que a defesa seja cientificada dos atos realizados pelo plenário da Câmara para a formação da comissão, quórum, proporcionalidade partidária e análise se houve alguma nulidade. Sob o mesmo raciocínio, a juntada de apenas e tão somente relatório da CPI, a denúncia, ocasiona o cerceamento de defesa. Deveria a contrafé ter sido instruído com a cópia de todo o processo da CPI e, com isso, cientificar o prefeito do teor do processo, pois a denúncia se remete ao apurado na CPI. Assim, acolho a preliminar arguida e opino pela remessa ao prefeito da ata da sessão que recebeu a denúncia, bem como de cópia de integral da CPI em mídia digital, assinalando novo prazo para a manifestação. Da coisa julgada administrativa. Alega o prefeito que ocorreu coisa julgada administrativa no presente processo, já que a Comissão Processante 1 de 2018 apurou os mesmos fatos tratados nesse processo e opinou pela ausência de irregularidades, o que foi acolhido pelo plenário. Alega ainda que no dia 25 de fevereiro de 2019, a plenária da Câmara também rejeitou a abertura de nova comissão processante sobre os mesmos fatos. O nosso ver assiste razão à defesa. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal prescreve que a lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, há preceito acima descrito que se consubstancia em cláusula pétrea. Não faz diferença entre a coisa julgada administrativa e a judicial. Assim, já que o poder constituinte originário não restringiu a ocorrência da coisa julgada apenas para as demandas judiciais, não pode a Câmara, a seu bel prazer, renovar sempre a mesma acusação, sob pena de ferir o princípio de segurança jurídica. Ademais, o artigo 5º, inciso 7 do Decreto-Lei 201 de 67, prevê a ocorrência da coisa julgada administrativa, já que permite a renovação da denúncia sobre os mesmos fatos somente em caso de decadência do prazo de 90 dias. Portanto, a denúncia ofertada sequer deveria ter sido deliberada pelo presidente da Câmara. Assim, opinamos pelo arquivamento da presente denúncia como a chancelada de coisa julgada administrativa. Da nulidade pela exclusão do vereador José Francisco de Moura Campos. Alega a defesa de que a exclusão do vereador José Francisco de Moura Campos da sessão que recebeu a denúncia, por ser irmão do prefeito, ocasionou a nulidade do processo. A nosso ver, não assiste razão à defesa. O vereador é irmão do prefeito e, por esse fato, possui interesse na causa, ocasionando o seu impedimento. Assim, não acolhemos a preliminar. Da nulidade pelo impedimento dos vereadores que compuseram a CPI. O prefeito alega que houve nulidade pelo impedimento dos vereadores que compuseram a CPI, já que a CPI propôs a abertura do processo de cassação e na sessão de 25 de fevereiro de 2019, que apreciou o pedido de abertura do processo de cassação, os vereadores foram considerados impedidos.
Não assiste razão à defesa, mesmo a desrespeito de a denúncia se remeter totalmente ao apurado da CPI. Os vereadores que a compuseram não são, nesse caso, denunciantes. Assim como, a nosso ver, não ocorreu a nulidade absoluta pelo não exclusão dos vereadores que compuseram a CPI. Da falta de interesse de agir com relação à operação do prato feito. Alega o prefeito, esta comissão não pode investigar o fato tratado na Operação Prato Feito, pois o fato se refere a período anterior às eleições e, portanto, incapaz de configurar crime de responsabilidade. A nosso ver, possui razão o denunciado, já que suposta doação realizada na época eleitoral é incapaz de configurar o ilícito do Decreto-Lei 201 de 67. Em análise do inquérito da Polícia Federal, acostado com a denúncia, vê-se que a alegação do denunciado condiz com a realidade, pois a Prefeitura de Laranjal Paulista não é investigada na Operação Prato Feito, tanto que a Polícia Federal já declinou sua competência para a Justiça Estadual. Ainda não se constatou a contratação de nenhuma das empresas investigadas no inquérito, e mesmo que chegassem a ser contratadas, essa contratação para fins de ilícito deveria ter sido realizada fora das hipóteses previstas na lei. Portanto, vê-se que a suposta doação realizada em época eleitoral não adentrou o período do mandato propriamente dito. Assim, a suposta doação realizada não é capaz de configurar um crime de responsabilidade, pois o denunciado sequer tinha sido eleito para o cargo de prefeito. Diante do exposto, acolho a preliminar. Da nulidade por violação ao direito de ampla defesa. A defesa alega que houve nulidade pelo cerceamento de defesa, pela ausência de intimação do prefeito para a sessão que realizou a leitura e aceitação da denúncia. A nosso ver, inexiste cerceamento de defesa. A simples leitura e aceitação da denúncia não causa nulidade por cerceamento de defesa, já que o Decreto-Lei 201 de 67 não exige que se intime o denunciado para acompanhar a sessão de leitura e aceitação da denúncia. Ainda não existe previsão legal para a intervenção da defesa nessa sessão, pelo fato de não haver se instalado o contrário. Assim, rejeitamos a preliminar. Do mérito. A defesa alega que a contratação das empresas Soluções e Cenepave não constitui em crime de responsabilidade. Alega ainda que a decisão do TCE depende da análise de recursos. Se refere... Silêncio, pessoal. Manifestação só em silêncio, por favor. Se refere somente à formalidade de contratação, inexistindo danos ao erário. No que se refere à contratação da empresa Soluções, a decisão do TCE aponta a irregularidade no certame pelo fato de haver sido realizado o sistema de ata de registro de preços ao invés de contratação propriamente dita. Ademais, o julgamento do TCE se refere à contratação para fins de execução de limpeza, asseio e conservação, não mencionando qualquer irregularidade no contrato de fornecimento de merenda. Portanto, não vislumbramos a ocorrência de crime de responsabilidade, uma vez que o TCE não aponta qualquer desvio do erário público. Em relação à contratação da empresa Cenepave, o julgamento do TCE aponta que a urgência na contratação foi fabricada, já que a administração poderia ter tomado providências necessárias para a realização da licitação. Analisando os argumentos da defesa, vê-se claramente que as providências necessárias para a realização da licitação deveriam ter sido realizadas pelo prefeito anterior. Assim, o nosso ver, as irregularidades apontadas nas contratações não se referem a crime de responsabilidade. Portanto, opinamos pelo arquivamento da presente denúncia por ausência de crime de responsabilidade. Conclusão. Após analisado a denúncia e a defesa apresentada pelo prefeito, propomos: a. O arquivamento da denúncia pela ocorrência da coisa julgada administrativa, bem como pelo fato de que a contratações não se refere à ocorrência de crime de responsabilidade. B. Caso superado, propõe o envio da nova notificação à Prefeitura
âmbito municipal, com devolução do prazo para a defesa, devendo a contrafé estar munida da ata de sessão que recebeu a denúncia, assim como de todo o processo da CPI. Este é o nosso parecer. Laranjal Paulista, 18 de outubro de 2019, presidente, vereadora Regina Maria de Araújo Abdala e membro, vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Coloco agora a matéria em deliberação, em única discussão. Em única... Com a palavra o vereador Nilson Entres. Boa noite, senhor presidente, nove pares, presentes e todos que acompanham pela internet. Senhor presidente, essa noite estamos aqui para ser votado o parecer da comissão processante sobre o arquivamento dessa denúncia. Denúncia esta que nessa casa há tempo atrás chegou e por unanimidade foi arquivado. Essa mesma denúncia me aparece nessa casa novamente, um desgaste violento para essa casa, para a população, para o senhor prefeito, que hoje, com todos os afazeres, hoje, na maneira que o país está ultrapassando, uma dificuldade grande que todos os municípios estão passando, por falta de verba, hoje, tentando atender a demanda da população, que é muito grande, na parte da saúde e demais demandas. E hoje nós chegamos com uma denúncia, e essa casa acolhe, tudo bem, mas foi feito essa comissão processante, onde analisou todos os fatos, e onde essa comissão está pedindo o arquivamento dessa denúncia infundada. Porque hoje está aí um prefeito trabalhando para Laranjal, está aí trabalhando para a população. Nos seus 3 anos, tem mais um ano de governo, e esse ano de governo que falta para novas eleições, deixa o povo analisar se ele foi bem ou foi mal. Nobre pares, peço a vocês que gostam de Laranjal, que quer o bem de Laranjal, que quer alguém, que faça alguém para essa população que está aí necessitando, sem recurso, sem condições de poder atender a mais do que está fazendo. Peço para vossas excelências que acompanhem o voto dessa comissão para o arquivamento. Isso é para o bem de Laranjal. Temos que trabalhar para Laranjal Paulista. Não uma denúncias infundadas, querendo politicamente, sei lá, desgastar a imagem de um prefeito que está aí trabalhando para Laranjal. Se mostrasse provas suficientes, provas que a gente realmente tinha que apurar, eu sou o primeiro a apurar e punir. Então, vossas excelências, encarecidamente peço para vocês, votem a favor do arquivamento, como a comissão deu os 2 votos favoráveis para o arquivamento. É só, senhor presidente, e boa noite. Continua. Silêncio, por favor. Continua em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis ao arquivamento permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Fica reprovado o arquivamento por 7 votos a 4.
Dando continuidade à sessão, será deliberado o projeto de decreto legislativo número 15 de 2019, que dispõe sobre rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente às contas do Poder Executivo do município de Laranjal Paulista, no exercício de 2017, e, consequentemente, a rejeição das contas. O regimento interno esclarece o rito a ser seguido em conformidade com o artigo 296. Na sessão de votação do parecer do Tribunal de Contas, dar-se-á a palavra ao relator da comissão especial e aos advogados do acusado, sucessivamente pelo prazo de 15 minutos para apresentarem suas teses. Parágrafo único. O acusado poderá dispensar a presença do advogado, hipótese em que pessoalmente ocupará a tribuna da Câmara para a sustentação de sua defesa. Desta forma, eu solicito que o relator da Comissão Especial de Julgamento, o vereador Rodrigo Marçom Marcon, apresente suas teses pelo prazo de 15 minutos. Senhor presidente, vereadores, presentes, boa noite. Parecer da Comissão Especial referente ao processo TC 006426-989-16-6 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista. Os autos foram encaminhados para esta Comissão Especial, que elaborou o memorial nos termos do estatuído no artigo 287 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para examinar e se pronunciar sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas e pelas comissões permanentes, pertinentes ao exercício financeiro 2017. A autoridade, cujas contas encontram-se em julgamento, Prefeito Municipal Dr. Alcides de Moura Campos Júnior. Registro da acusação. O Colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através da Unidade Regional de Sorocaba, o R2, submeteu a matéria a exame analítico, inclusive in loco, e emitiu o relatório apontando, em conclusão, controle interno, ausência de providências denotando falha no acompanhamento da gestão, e EGM planejamento, apontamentos que denotam fragilidade no setor correspondente, precatórios, prejuízo à análise por deficiência nos controles do órgão, e EGM e EDUC, apontamentos diversos que denotam comprometimento na efetividade dos serviços prestados, e EGM e Saúde, apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados, a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal, ausência de legislação municipal acerca da matéria, não criação do serviço de informação ao cidadão, insuficiente divulgação da gestão na página eletrônica do município, publicação não veiculada, fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp, divergências nas informações prestadas, IEGM e GOV-TI, apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados, denúncias, representações, expedientes, presença de protocolado que denota irregularidades, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal, inobservância às instruções desta Igreja-Corte. Como de praxe, o responsável pelas contas foi notificado e apresentou suas razões de defesa, acompanhada de documentação, justificando todas as infringências que foram relatadas pela equipe fiscalizadora da Unidade Regional de Sorocaba, o R2. Voto do relator do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O conselheiro, presidente e relator Robson Marinho, depois de fundamentada explanação, concluiu que, feitas essas considerações, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura do município de Laranjal Paulista, relativa ao exercício de 2017. À margem do parecer, determino a expedição de ofício à origem com as seguintes recomendações. A. Aprimore a atuação do sistema de controle interno. B. Corrija as diversas impropriedades apontadas pelo IEGM sob as perspectivas planejamento, educação, saúde e tecnologia de informação, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela administração. C. Observe atentamente as disposições da Lei de Acesso à Informação e da Lei da Transparência Fiscal. D. Alimente o sistema Aldesp com dados fidedignos. E. Atenda às recomendações exaradas por esta Corte de Contas. E. F.
evite as impropriedades anotadas na instrução processual voltem a ocorrer. Decisão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 9 de abril de 2019. Pelo voto da auditora substituta, conselheira Silvia Monteiro, relatora, e dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Dimas Ramalho. A Egrégia Segunda Câmara, em sessão de 9 de abril de 2019, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, exercício 2017, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esse tribunal. A presente decisão não alcança os atos, porventura, pendentes de apreciação por esse tribunal. Registro das alegações de defesa do prefeito. Nos termos do artigo 289, foi apresentada a defesa pelo acusado, que em apertada síntese alegou: preliminar solicitando aprovação tácita em razão de prazo previsto na LOM. Apesar de ser o primeiro ano de seu mandato, as contas do exercício de 2017 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem ressalvas. Inexiste razão para que a análise política feita pela Câmara contrarie a análise técnica do Tribunal de Contas. Pediu o acolhimento da preliminar. Sejam acolhidos os termos do parecer do Tribunal de Contas. Arrolou 3 testemunhas. Em atenção ao contraditório e ampla defesa, foram ouvidas as 3 testemunhas. Da análise do conjunto de defesa. Primeiramente, a preliminar deve ser rechaçada, em razão de que, sem sombras de dúvidas, quanto maior o tempo de trâmite das contas, quanto maior será a oportunidade de defesa do acusado, e a questão do prazo maior. Em nada prejudica a análise, pelo contrário, possibilitou a colheita de provas e instrução processual defensiva. Realmente, o relatório das contas do exercício 2017, expedido pelo Tribunal de Contas, foi no sentido da aprovação. Contudo, a decisão não abrange outros atos pendentes, senão vejamos. Decisão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 9 de abril de 2019, pelo voto da auditora substituta e conselheira Silvia Monteiro, relatora, e dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Dimas Ramalho, da Egrégia Segunda Câmara. Em sessão de 9 de abril de 2019, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, exercício 2017. Exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. E mais ao final, a presente decisão não alcança os atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. Pois bem, é notório que após a aprovação das contas, houve o julgamento do contrato firmado entre a municipalidade e a empresa Sanepave, que julgou referida contratação irregular. A defesa do acusado, assim como a prova testemunhal, não foram suficientes para convencer de que referida contratação era necessária e emergencial. Pelo contrário, restou comprovado que havia tempo hábil para a realização de procedimento licitatório. Pessoal, por favor, eu peço silêncio. A manifestação está permitida, mas em silêncio, por favor. E também a bancada, por favor. Uma vez que o serviço de coleta de resíduos sólidos era realizado, apesar de com problemas, satisfatoriamente no município. E logo após a contratação emergencial, a licitação para a contratação desse serviço cedeu em apenas 2 meses. Assim, é possível concluir que poderia a municipalidade ter realizado a contratação desse serviço desde o início, através de processo licitatório. Conclusão. Ante todo exposto, concluo dentro do amplo poder e inalienável dever de fiscalização que nos é legado pela Lei Orgânica do Município de Laranjal Paulista e pela Constituição Federal, após minucioso exame embasado pelo conteúdo do relatório e decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e pelo julgamento do TC 020236-98917, referente ao contrato com a empresa Sanepave, que há irregularidade na contratação da empresa Sanepave, ocorrida no exercício 2017, o que afeta a análise de contas daquele exercício. Eis que, quando da aprovação das contas, a análise desta contratação ainda se encontrava pendente de análise pelo tribunal, que depois julgou irregular, razão pela qual sou pela rejeição das contas do Poder Executivo de Laranjal Paulista, referente ao exercício 2017. Senhor presidente, também gostaria de complementar que não estamos contrariando o Tribunal de Contas. A relatora deixou bem claro no seu voto que... Peço silêncio, por favor.
Manifestação deixou bem permitida em claro que no silêncio. seu voto a exceção feita a atos pendentes de apreciação por este tribunal. E este julgamento do contrato da Sanepave foi julgado pelo Tribunal de Contas. Então não estamos contrariando o Tribunal de Contas, estamos seguindo o julgamento dele. Sendo que a dispensa, a primeira dispensa de licitação julgada pelo Tribunal de Contas, somou a importância de R$ 883 mil, que foi feito em 2 de maio de 2017. Então, havia tempo suficiente para realizar a licitação, sendo que de abril a dezembro de 2017, foi realizada a concorrência. Se em 2 meses pôde realizar a concorrência, por que ela não foi realizada no mês de março? E o Tribunal de Contas, no acórdão do julgamento desse contrato com a Sanepave, deixa bem claro que esta foi uma contratação emergencial fabricada. Obrigado, senhor presidente. Peço silêncio, por favor. O prefeito ou o seu advogado teria 15 minutos para fazer a defesa, mas não protocolou e não está presente. Então eu coloco agora a matéria para deliberação. Lembrando que o quórum exigido para a reprovação é de 2/3, conforme a linha C do parágrafo 1º do artigo 51 do Regimento Interno. Os vereadores favoráveis... Senhor presidente. Não, eu vou colocar, desculpa. Em relação à questão do parecer, eu queria explicar o seguinte, que os vereadores, um minutinho só, que votarem favoráveis à rejeição do decreto legislativo, ele estaria votando pela reprovação da conta. Correto? E os vereadores que forem contra... Quem for pela rejeição do decreto, ela vai... O decreto legislativo que está em votação, ele é baseado em cima do parecer, que o parecer é contrário ao parecer do Tribunal de Contas. O que nós vamos votar aqui é o parecer da comissão e não do parecer do Tribunal de Contas. Então, quem votar favorável ao parecer estará reprovando a conta. Quem votar contra o parecer estará aprovando a conta. Tá certo. Eu coloco em discussão, em única discussão. Senhor Por presidente. favor. Com a palavra o vereador Nilson Ventres. Silêncio, por favor. Senhor presidente, novamente estamos aqui votando um parecer de rejeição do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é este que avalia esta Casa de Leis, todo o Poder Executivo, e a gente recebe, do primeiro ano do prefeito, de 2017, as contas do parecer favorável às contas que o prefeito no governo de 2017. Chega essa casa para nós analisar, que, acredito eu, tecnicamente, não somos doutores da lei para analisar esse parecer. Sim, acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Com apontamentos, sim, existem vários apontamentos. Qual prefeito que não teve apontamento, em qual município aí na região que não teve apontamento? São apontamentos do seu primeiro ano de governo, gente. Se o Tribunal de Contas deu parecer favorável, essa Casa de Lei vem montar uma comissão agora para tentar rejeitar um parecer do Tribunal de Contas. Vossas Excelências, vamos colocar
Eu acho que sim, aqui nessa casa, várias contas de outros prefeitos foram aqui apreciadas, aonde o mérito, a questão, a maneira de ser votado sempre foi bem analisado. Vossas Excelências, é a primeira conta do prefeito Dr. Alcides, no governo de 2017, um parecer favorável do Tribunal de Contas. Não podemos agora aqui, gente, achar pelo em ovo. Nós estamos procurando aqui pelo em ovo. Para 2018 vem aí, 2019 vem aí, 2020. Deixa o homem governar, gente. Vamos pensar que é... Peço silêncio, por favor. Por favor. Por favor, manifestação em silêncio, por favor. Encarecidamente, gente, nobre pares, vossas excelências, eu peço, vamos acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, que foi favorável a essas contas. 2018, novamente será essa casa. Se tiver esses apontamentos não feitos pelo prefeito, sim, teremos uma oportunidade de julgá-lo. Mas hoje não. Hoje nós temos um parecer técnico de um Tribunal de Contas sendo favorável. Pense com carinho, nobre pares, para analisar esse voto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Continue a única discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Tiago Roma Zanqueto. Senhor presidente, eu gostaria dessa discussão para manifestar aqui e registrar o meu voto seguindo o parecer do Tribunal de Contas, portanto, então, pela aprovação das contas de 2017, referentes ao ano do atual prefeito, Dr. Alcides, com a ideia de que estes apontamentos, eles são aparentemente normais em todos os pareceres de tribunais, né? E visto também que estas rejeições das contas, dos contratos, eles são posteriores a esse parecer, e eles não estão introduzidos dentro desse parecer. Então, eles são fora desse parecer. Então, eu voto pelo parecer que o tribunal exarou naquele momento. Eu entendo que a reprovação daqueles contratos que o nobre vereador Rodrigo bem citou no parecer dele, ele é posterior. Então, ele não é introduzido. Portanto, eu acompanho o parecer do tribunal por esta razão, sendo que nós não podemos votar algo que não existe dentro deste parecer. Se estivesse no parecer, muito provavelmente até as contas viriam rejeitadas. Entendo que o tribunal ele tem total responsabilidade sobre o parecer que ele exarou, né? E, portanto, nós temos que analisar talvez desse outro modo, né? Talvez o do outro ano, do ano seguinte, ele venha com esses contratos, então, que foram analisados posterior. Portanto, o meu voto é para seguir com o parecer do Tribunal de Contas, a aprovação, portanto, das contas. Obrigado, presidente. Continua em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite, senhor presidente, presentes, senhores vereadores, boa noite. Senhor presidente, estou nessa casa como vereadora há 7 anos e todas as vezes que analisamos e votamos as contas do Poder Executivo,
sempre segui o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acredito que esse órgão é extremamente competente e sempre pauta a licitude em seus pareceres. Portanto, nesta noite, não poderia fazer o contrário ao tribunal, ao contrário às contas do Poder Executivo de 2017. Tem parecer favorável do Tribunal de Contas. E é por essa razão que seguirei o mesmo, aprovando as contas do senhor prefeito. E também quero aqui fazer minhas as palavras do vereador Tiago, vereador Nilson, que defenderam aqui o prefeito. Se está incorreto, mas não está, está aprovado. Eu vi nesta casa votos diferentes. Então, eu não vou entrar no mérito agora, mas na próxima sessão eu vou estar falando a respeito de contas passadas. É só, senhor presidente. Silêncio, por favor. Continue em única discussão. Com a palavra a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Senhor presidente, nobres vereadores presentes, boa noite. Senhor presidente, só para esclarecer o meu voto, eu sempre tive como princípio e conduta, desde 2015, nas votações das contas dos prefeitos, acatar o parecer do Tribunal de Contas. Até porque é esse tribunal formado por técnicos com plena capacidade para essa análise. Mesmo sendo político o julgamento das contas na Câmara Municipal, eu prefiro acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, mesmo quando ele vem acompanhado de ressalvas. Porém, no caso das contas referente ao ano de 2017, o parecer veio favorável, com exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. E o Tribunal de Contas, posteriormente, julgou irregular o contrato firmado com a Sanepave. E é por esse motivo que meu voto é pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Obrigada, senhor presidente. Continue em única discussão. Por favor, silêncio. Em única votação. Os vereadores favoráveis à rejeição... Senhor presidente, quem vem no meu lugar? Ah, tá, desculpa. A vereadora Cláudia Regina Martins usará a palavra também. Senhor presidente, boa noite, nobres pares, internautas, plateia presente, bem-vindos. Quero aqui fazer uso da palavra, poucas palavras, mas colocar alguns apontamentos. Sigo aqui uma pesquisa, além do estudo que nós fizemos dentro junto ao Tribunal de Contas, esse parecer favorável, porém alguns apontamentos que vêm, claro, dizendo da conta de 2017, para nós que estamos acompanhando e fiscalizando, eles permanecem. Eles não mostram nem sombra de alguma mudança. E cabe dizer que o Tribunal de Contas, ele emite um parecer. Ele é técnico, sim, ele emite um parecer. Mas esta casa, cabe aos vereadores e à Câmara fazer o julgamento das contas. Dois apontamentos importantes que eu quero aqui fazer. Dois não, tem vários, né? Todos tiveram acesso pela lei da transparência. Temos na educação,
temos na saúde, e um dos mais gritantes pelo qual nós defendemos, que aqui o vereador Rodrigo preferiu se atentar apenas à contratação das empresas, eu vou mais longe, é o piso salarial. É o piso salarial dos professores e de creche, que é inferior ao piso salarial nacional. É o município onde o piso é mais baixo. E o plano de carreira, esse plano que todos os funcionários perseguem, é um dos apontamentos mais colocados e até então nem repensados até o momento. Então aqui só faço a justificativa dos votos e os 2 apontamentos de extrema importância, porque aqui cabe nós respeitarmos a posição de cada um, porém esclarecer que algum dos pontos é de 2017 e permanece até agora. Obrigado, senhor. Em única... Silêncio, por favor. E continua em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis à rejeição permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O parecer fica... O decreto, né? Fica reprovado por 6 votos a 5. Isso, né? 5, né? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma boa noite.